Amós, capítulo 8, versículos 11 e versículo 12. Amém? Vamos falar um pouco por que eu e você precisamos estudar a Bíblia. Vamos falar um pouco de fome e sede da palavra de Deus. Então vamos ler, ele diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. A igreja pode estar assentada. No Antigo Testamento, Deus ele enviava os profetas para que os profetas pudessem alertar ao povo, para que o povo não se desviasse do caminho do Senhor. E tantas vezes Deus ele corrigia o povo através dos profetas, mas o que acontecia? O povo não dava ouvidos à voz do profeta, então o próprio Deus ele destruía o povo. Mas isso também acontece nos nossos dias. Hoje, Deus ele envia os seus servos para que eles possam anunciar a palavra do Senhor, mas nem sempre damos ouvidos à palavra do Senhor. E nós vemos então o profeta, ele diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Aqui em primeiro lugar ele está falando o quê? De fome física. E nós sabemos que no Brasil, no mundo, existe a fome. Milhares ou milhões de pessoas estão passando fome, porque não tem o alimento. Mas quero dizer, mesmo que o povo, muitas vezes, eles não têm o alimento necessário que precisa, eles vão de um lugar para outro lugar, onde eles possam achar o alimento. Existem países em que existe tanta fome que o povo começa o quê? A esmagrecer. Depois o povo começa a secar até morrer, porque falta o alimento. Mas mesmo assim, como eu tenho falado, entre esse povo que está passando fome, eles conseguem muitas vezes ir para outro lugar onde eles vão encontrar o seu alimento. Mas como eu tenho falado, eu não quero falar hoje sobre a fome física. Nós vemos o profeta repetindo, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Mas agora ele continua: não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Eu estava vendo alguns vídeos. Hoje, no mundo, existe mais de 300 milhões de pessoas que são perseguidas por servir a Jesus, por entregar a sua vida a Jesus. Mas, contudo, eu quero dizer também que entre essas pessoas perseguidos pela palavra de Deus, por pregar a palavra de Deus ou por servir a Deus, o que acontece? Eles conseguem ficar firmes no lugar onde estão. Ou quando eles não conseguem ficar firmes no lugar, eles vão para outro país para procurar a palavra de Deus. Mas nós vemos, ele diz no versículo 12, ele diz que o que vai acontecer no fim dos tempos, se hoje ainda conseguem
buscar a presença de Deus em sua vida, consegue ainda achar, como diz a Bíblia, ele diz o quê? Vai acontecer um tempo em que diz, andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Então nós temos a Bíblia Sagrada, depois vou falar um pouco sobre isso. Isaías, ele alerta, 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, lembrando que hoje a presença de Deus está perto de nós. A qualquer lugar em que você estiver, você pode invocar o nome do Senhor, você vai achar Ele. Mas vai chegar aquela época, a qual diz aqui, vão começar a andar. Um país para outro país, vão querer buscar a palavra de Deus e não mais vão achar a palavra de Deus. Então eu quero dizer à igreja nessa noite, no Brasil e tantos lugares deste mundo, existem milhares de pregadores a qual estão pregando a palavra de Deus. Mas são poucas e poucas pessoas que estão o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Então alerta para mim e para vocês que realmente precisamos buscar a presença de Deus. Existem tantos problemas, então talvez uma pessoa está pregando a palavra de Deus, aí a pessoa diz, olha, eu não gosto da pregação. Eu não gosto daquele missionário. Eu não gosto daquele pastor. Mas depois eu vou falar por quê. Mas, contudo, eu quero dizer a você nessa noite que tantos e tantos pregadores da palavra de Deus aqui nesse mundo, poucos estão ouvindo, mas porque muitas vezes nós não gostamos de uma pessoa, mas quero dizer também que desde o tempo de Jesus Cristo, Jesus, ele alertou que iria vir o quê? O falso pregador da palavra de Deus. Iria vir aquela pessoa a qual iria pregar um evangelho que não era o evangelho da cruz. Eu sei que você já ouviu essas mensagens. Então hoje eu quero dizer a você, o verdadeiro evangelho é aquele a qual diz que Jesus Cristo, ele veio a este mundo. Jesus Cristo, ele sofreu. Jesus Cristo, ele foi pregado na cruz. Derramou seu sangue. E aquele sangue derramado na cruz do Calvário serviu para perdoar os nossos pecados. Mas agora, Jesus Cristo apenas não morreu na cruz. Ele morreu derramando seu sangue. Depois da sua morte, ele foi tirado da cruz. Ele foi sepultado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e está sentado à direita de Deus Pai, onde ele intercede por nós. Então, o verdadeiro evangelho é esse, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramando seu sangue. Lembre-se que apóstolo Paulo, mesmo ele diz assim, mesmo que os anjos viessem pregar um outro evangelho, a não ser o evangelho da cruz, seria anátema, seria maldito, porque muitas e muitas pessoas iriam vir a este mundo, iriam pregar um outro evangelho. E porque hoje, eu e você precisamos o quê? Ouvir a palavra de Deus. Se vinham os tempos difíceis, a qual, em quantos e quantos países hoje, existe um evangelho que não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo.
Quando vir a perseguição, o que vai acontecer? O próprio país, ele vai o quê? Arrumar o seu evangelho para ser pregado. E o povo vai fazer o quê? Vai ouvir aquele evangelho, a qual o governo está oferecendo. Então, por isso eu digo, eu e você hoje, nós temos o quê? Muitos e muitos mensageiros da palavra de Deus, a qual estão pregando a palavra de Deus, mas poucos estão ouvindo a palavra de Deus. Mas agora vamos então. Por que eu tenho falado que eu e você precisamos o quê? Estudar a Bíblia. Vamos em primeiro lugar ver 2 Timóteo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, versículo 16, ele diz o quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, se a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela começa de Gênesis e vai até Apocalipse. Nota, ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Gênesis até Apocalipse. Útil para o ensino, desde Gênesis até Apocalipse. Repreensão, desde Gênesis até Apocalipse. Correção, desde Gênesis até Apocalipse. E a educação, desde Gênesis até Apocalipse. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, por isso, o meu incentivo sempre foi eu e você estudarmos a Bíblia toda. Mesmo que muitas vezes nós pensamos, mas por que estudar a Bíblia toda? Porque toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E se eu começar a estudar a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, o que vai acontecer? A palavra de Deus vai penetrar na minha mente, vai penetrar no meu coração. O dia que eu precisar de transmitir a palavra de Deus, o que vai acontecer? Aquele versículo da palavra de Deus que você precisa, o que vai acontecer? Vai estar na sua mente, no seu coração. Mesmo que você não decore a Bíblia toda. Eu disse que bem longe de eu decorar a Bíblia, mas graças a Deus eu consegui ler de Gênesis até Apocalipse 18 vezes. Mas mesmo assim, eu sei que vai ser nada. Mas especialmente quem prega a palavra de Deus, ele precisa o quê? Estudar a palavra de Deus. E mesmo depois, se vir a perseguição da igreja, o que vai acontecer? Jesus diz o quê? Lá em Mateus 10, ele diz o quê? Se você for perseguida, levar diante das autoridades, o que vai acontecer? O próprio Espírito Santo vai estar com você para fazer o quê? Falar por você. Então, existe um professor na nossa vida. E esse professor se chama o Espírito Santo de Deus. E se nós seguirmos fielmente, nós vamos ver 1 João capítulo 2, versículo 17, ele diz assim, e quanto a vós outros, a unção que dele recebeis permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas a própria unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa. Então, entender uma palavra de Deus
Ele diz o quê? Quanto a vós, outra unção que dele recebeste, permanece em vós. Então, no momento em que você aceitou Jesus como teu Salvador, o que aconteceu? Você recebeu o Espírito Santo na sua vida. E agora, quando você recebeu o Espírito Santo na sua vida, o que vai acontecer? Ele vai ser o seu professor. Eu vou contar uma pequena história para vocês. Eu tive o privilégio de fazer parte da construção da usina hidrelétrica Santo Antônio, Porto Velho, Rondônia. Mas eu não quero falar sobre a construção. Eu trabalhava com caminhão, na época, lá na usina. Pela manhã eu saía e precisava atravessar a ponte daquele rio. E quando eu atravessava aquela ponte, existia algumas pessoas sentadas, olhando para a água. Eu ia para o outro lado, eu voltava para o almoço, aquelas mesmas pessoas estavam o quê? Sentadas lá, olhando para a água. Voltava mais uma vez, aquele povo estava sentado lá, olhando para a água. Sabe quem eram aquelas pessoas? Os pesquisadores. Os cientistas estavam fazendo pesquisa da água. Mas sabe que é um exemplo muito bom para a nossa vida? Já pensou se aquelas pessoas, de repente, eles chegassem pela manhã lá, olhassem para a água e saíssem para casa? Eles iriam descobrir alguma coisa? Não. Assim é a palavra de Deus. Muitas vezes nós, pela manhã, nós abrimos o quê? A palavra de Deus. Lemos um versículo da palavra de Deus e fazemos o quê? Fechamos a Bíblia. Então, se nós tirarmos exemplo daqueles homens a qual estava pesquisando a água, o que vai acontecer? Nós vamos aprender o que está escrito na palavra de Deus. Então, basta nós tirarmos o tempo. Então, quantas e quantas pessoas dizem, mas eu abro a Bíblia, eu leio, eu não entendo nada. Mas vamos tirar exemplo daqueles cientistas. Como eles descobrem as coisas? Porque eles tiram o seu tempo. Assim também, eu e você precisamos começar a tirar o nosso tempo da palavra de Deus para que Deus possa estar nos abençoando. Olha, existe um exemplo. Você já ouviu esse exemplo? Ele diz assim, a Bíblia fechado é um simples livro. Alguém já ouviu falar? A Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Mas quero dizer a você, essa frase está errada. Aqui dentro está a palavra de Deus. Se eu abrir, a Bíblia está aqui, o quê? A palavra de Deus. Mas quanto é que essa palavra vai começar a funcionar em minha vida? Quando eu abrir a palavra de Deus e começar a meditar na palavra de Deus. Eu estava conferindo lá em casa, eu e a esposa, nós temos, ela nem sabe, mas nós temos exato 10 Bíblias lá em casa. Mas será que adianta alguma coisa se eu tenho 10 Bíblias na minha casa, eu vou empiar as 10 Bíblias, uma em cima da outra? Será que vai valer alguma coisa? Não. E agora, se de repente eu pegar as 10 Bíblias agora, cada canto da casa eu vou começar a colocar o quê? A Bíblia aberta em um versículo, um capítulo.
vai servir de alguma coisa? Não. Mas sim, como eu tenho falado, se eu abrir a palavra de Deus, eu começar agora a ler e depois meditar na palavra de Deus, Deus vai começar a agir na minha vida. Continuando um pouco mais, eu e você precisamos estudar a Bíblia. E a Bíblia diz, a própria palavra de Deus, a Bíblia diz assim, que se nós realmente dedicarmos a palavra de Deus, não vamos errar o caminho. Isaías capítulo 35, versículo 8 diz assim, e ali haverá um bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, somente para o seu povo, quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Entenderam? Uma pessoa não vai passar, porque é para o seu povo. Quem quer por ele caminhar, ele não vai errar, mesmo que seja um louco. Então, por isso, precisamos estar buscando a presença de Deus. Mas vou adiantar um pouco a minha palavra aqui, que Josué 1:8, ele diz que precisamos fazer o quê? Meditar na lei do Senhor. Eu sei que você já viu esse versículo da palavra de Deus, ele diz assim que precisamos meditar na lei do Senhor. Não cessa de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer tudo que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, nossa ideia é o quê? Meditar na palavra de Deus. Ele começa, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhais o quê? Cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás o quê? Prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, meu convite para você aqui nessa noite é, eu e você começarmos a meditar na palavra de Deus. Começarmos a ler a palavra de Deus, conhecer toda a Bíblia. Depois que eu conhecer a Bíblia, eu vou fazer o quê? Meditar naquele que eu tenho lido na Bíblia Sagrada. E Moisés, quando ele estava levando o povo de Deus para entrar na terra de Canaã, ele deu alguns mandamentos de Deus para o povo. Deuteronômio capítulo 6. E aí no versículo 5, ele diz assim, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Como instruir os filhos? Então ele começa, primeiro, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. Ele diz agora de toda a força.
Aí no versículo 6 ele continua. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Será que a palavra de Deus realmente está no nosso coração? Será que nós estamos realmente entregando a nossa vida, como diz lá, corpo, alma, espírito? Porque ele diz que precisa santificação, o quê? Corpo, alma e espírito. Ele continua no versículo 7. Como devemos, ensinar? Ele diz agora, tu as inculcarás aos teus filhos. Como? Assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, como? Não combinamos nada com a irmã, né? Ela falou exatamente, eu lembrei, né? Como ela conseguiu ensinar os filhos. Graças a Deus, eu não consegui ensinar tão bem meus filhos, mas pelo menos consegui levar à igreja para que eles aprendessem a palavra de Deus. Mas o nosso texto inteiro diz o quê? Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-se. E agora, sequência, ele diz assim, tu as atarás como sinal em tua mão, te serão frontal entre os olhos. Eu fui ver, ele diz o quê? Você precisa o quê? Amarrar a palavra de Deus na tua mão. Para que a palavra de Deus fique diante dos teus olhos o dia todo. Uma boa ideia, sabe o quê? Nós gostamos tanto, terá os jovens, quando eu era jovem também usei muito, uma pulseira bem bonita. Por que nós não colocamos uma pulseira e todo dia trocamos de versículo da Bíblia? Vamos ter o quê? A palavra de Deus durante todo o dia diante dos nossos olhos. Concorda? Amém? Precisamos ter a palavra de Deus. E mais, aí ele continua, então, no versículo 9, ele diz assim, tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quer dizer, ele está falando o quê? Aonde você estiver, precisa ter o quê? A palavra de Deus. Eu estava lembrando, mesmo que os meus pais, eles não eram praticamente seguidores de igreja na época, mas todo ano a igreja luterana oferecia um calendário bíblico. E aí todo dia pela manhã, meu pai rasgava uma folha onde tinha um versículo da Bíblia. Então, no dia seguinte, nós tínhamos o quê? Um outro versículo da palavra de Deus. Então, precisamos realmente ter a palavra de Deus conosco. Agora, para as crianças, né? Como temos falado, que precisam ser instruídos na palavra de Deus. Muitas vezes não fazemos, né? Provérbios 22, 6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ainda que for velho, não se desviará. Certa vez, eu vi uma mensagem de uma pessoa
talvez é de exagero, mas ele diz assim, o pai tem uma responsabilidade tão grande, ele pode colocar a criança, pegar a cama daqui, colocar a sua criança no céu. O pastor estava apresentando, né, as crianças. Eu estava lembrando, né, que ainda que for velho, não se desviará. Então, eu e você temos uma responsabilidade muito grande de nós ensinarmos os nossos filhos. E assim como eu tenho falado sobre o governo, se nós não ensinarmos os nossos filhos, o que vai acontecer? O governo vai começar a ensinar os filhos da maneira dele. Então, vamos começar a estudar. Vamos começar, eu e você, estudarmos a Bíblia. Como diz, especialmente o pregador da palavra de Deus, ele precisa estudar a Bíblia. Porque tantas vezes vem uma pessoa, faz uma pergunta, e aí o mensageiro não sabe responder essa pergunta. Eu vou contar mais uma pequena história para vocês. Muitos anos atrás, eu fui levar o carro da família em uma oficina. E o dono daquela oficina, ele gostava muito de ouvir falar do Evangelho. Ele não era evangélico. E eu e ele conversando sobre a palavra de Deus, de repente chegou um senhor bem forte lá. Ele disse, olha, vocês estão falando da Bíblia, mas você sabe que a Bíblia está totalmente errada. Aí eu perguntei para ele, Senhor, mas por que o Senhor acha que a Bíblia está errada? Ele disse, não, porque a Bíblia diz assim que Adão e Eva tiveram apenas 2 filhos. E como nós estamos aqui hoje? A primeira coisa eu disse para ele, errais não conhecendo a Bíblia e não estudar a Bíblia. Ele disse, por quê? Porque a Bíblia já fala do 3º filho. Esse 3º filho também era homem. Mas eu disse, se você ler o capítulo 5 de Gênesis, você vai ver o quê? A família de Adão e Eva. A Bíblia diz que eles tiveram filhos e filhas. Aquele senhor, ele voltou, ele diz, olha, de agora em diante, eu estou acreditando na Bíblia. Mas se eu não tivesse lido aquela parte que ia acontecer, eu ia estar errado, ele estaria certo. Porque não iria conseguir explicar. Na hora convenceu. Ele disse, foi muito, muito bom conversar com você, porque nunca ninguém me disse que Adão e Eva tiveram famílias. Então isso, igreja, não somente o pregador da palavra de Deus, mas eu e você precisamos o quê? Estudar a Bíblia. E por que, agora continuando, por que estudar a Bíblia? Porque pode vir aquela época em que vai ter fome e sede da palavra de Deus. E se eu não tiver a palavra de Deus na minha mente, o que vai acontecer? Eu vou aceitar aquele evangelho, a qual não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então, eu estou sugerindo à igreja, vamos começar a estudar a Bíblia. Nós percebemos que a Bíblia está sendo tirada das igrejas. Nem todas as pessoas têm coragem de andar hoje com a Bíblia.
Mas tem o celular, sim. Quando for preciso, eu vou usar o celular, porque tem aplicativo. Mas no momento em que eu posso usar a Bíblia Sagrada, eu preciso usar a Bíblia. Eu tenho falado aqui que, na época que eu trabalhava na usina, durante quase 8 anos que eu trabalhei na usina, eu consegui ler a Bíblia na minha ida e volta para a usina, mais de 3 vezes. Entrava no ônibus, eu tinha 1 hora para ler a Bíblia. Eu voltava do meu trabalho, eu tinha 1 hora e um pouco para ler a Bíblia. Então, muitas vezes nós achamos que não temos o quê? Tempo de nós lermos a Bíblia. Temos tempo. Acho que uma vez eu falei na reunião dos homens, né, que o tempo em que eu tinha menos tempo que eu mais li a Bíblia. Eu não tinha tempo porque eu saía antes das 5 da manhã, eu ia para o ponto pegar ônibus. E chegava 6:30, 7 horas da noite em casa. Mas foi a época que eu mais consegui estudar a Bíblia, porque estava aproveitando o meu tempo. E lembrando então, mais uma vez eu quero dizer a você, vamos começar a estudar a palavra de Deus. E não é difícil você ler a Bíblia toda. Se você ler apenas 3 capítulos, de segunda até sábado, 5 capítulos no domingo, fim do ano, você conseguiu ler toda a Bíblia. Mas talvez você possa pensar então, não, mas tem muitos capítulos muito grandes. Você pode ler 5 páginas da Bíblia por dia, antes do fim do ano você terminou toda a Bíblia. Eu tenho falado, eu praticamente nunca estudei em uma escola. Mas mesmo assim, sem ter estudado na escola, como não sei falar muito bem, mas sim consegui ler. E você que sabe ler bem, você vai conseguir ler. Só ainda falando, Oséias diz o quê? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, quando nós começamos a adquirir conhecimento da palavra de Deus, voltando naquele mesmo assunto de meditarmos na palavra de Deus, abrir a Bíblia, ler e meditar. Mas sabe, você não vai descobrir tudo que está escrito na palavra de Deus, porque são mistérios que vão ser revelados no fim dos tempos. Mas tudo que você precisa para a tua salvação, você vai descobrir a palavra de Deus. Só um versículo. Salmo 119, versículo 97. O salmista diz assim, que ele meditava dia todo na palavra de Deus. Ele meditava dia todo na palavra de Deus. Então vamos ficar de pé nesse momento. E se você nessa noite, você quer tomar uma decisão diante de Deus, especialmente você começar a estudar a Bíblia. Mais uma vez eu vou falar, se você não estudar agora,
pode chegar aquele momento a qual diz: andarão de mar a mar, do norte ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Então nós temos hoje conosco a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então vamos começar a estudar a palavra de Deus. E com certeza, se você dedicar o teu tempo, Deus vai te ensinar através da palavra de Deus. Vamos orar então. Feche teus olhos nesse momento e peça a Deus que Ele te ajude para que você possa começar, nesse momento, a estudar a palavra de Deus. Não só estudar, mas meditar na palavra de Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, estou na Tua presença, Senhor. Estou, Senhor, diante da Tua igreja, Pai, a qual está reunida aqui nesse momento. Senhor, venha neste momento através do Teu Espírito Santo. Venha, Senhor, através do Teu Espírito Santo, ensinar a cada pessoa que está presente aqui, Senhor, nessa noite. Venha colocar, Senhor, a palavra na nossa mente, no nosso coração, Senhor, para que nós sejamos, ó Pai, abençoados através da Tua palavra, Senhor. Porque nós sabemos da Tua palavra que pode vir o tempo da perseguição e nós precisamos estar preparados, Senhor. E a única maneira de nós estarmos preparados é o quê? Estudarmos a Tua palavra. E assim, em nome de Jesus, estou orando, agradecendo, ó Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Assim, o louvor está com a oportunidade.